Apocalipse, queridos. Qual que é a dificuldade do Apocalipse? Toda. Por quê? Se a gente for simplista demais, a gente incorre erros. Se a gente for otimista demais, a gente corre em erros. Se a gente for detalhista demais, a gente corre erros. Então, é necessário que a gente olhe para o texto, leia o texto e dê uma examinada na história do texto, onde está o seu contexto. Mas a gente não pode ficar preso só ao passado lá do texto, porque muitas vezes ele não nos insinua nada, porque a revelação de Jesus para João, que ele diz no capítulo 1, é que escreve as coisas que vão acontecer, que estão acontecendo e que já aconteceram. Então, é uma mistura de passado, presente e futuro, que estão ligados exatamente por esse livro. Um livro que jamais pode ser interpretado na sua literalidade, porque se a gente pegar e ler, literalmente, a amarelinha apareceu, amarelinha. Deus te abençoe, viu? A hora que você quiser vir aqui à frente, a gente orar juntos, vou chamar só você. Mas se a gente quiser pegar só na literalidade, nós vamos chegar a incorrer a erros que você, que é muito tempo de igreja, já ouviu. Você lembra quando o Bush era besta? Você lembra quando o Gorbachev era besta? Do you know Gorbachev? Aquele cara que já nem existe mais, coitado, já está fora do... Né? Quando o pobre do Papa era a besta, né? E a gente vai pegando dados. Aconteceu uma catástrofe, é o fim do mundo. Então, cuidado, porque não é esse o objetivo, não é essa numerologia, embora esteja cheio de simbolismos e de números, tal como o escritor ou aquele que escreve o texto de Apocalipse, que era um judeu convertido ao cristianismo, que também escrevia, em sua maioria, para judeus. E a literatura judaica é carregadíssima de literatura apocalíptica, simbólica, para que tivesse um símbolo, mas através desse símbolo, a mensagem que aquela carta queria trazer. E hoje nós estamos chegando ao Apocalipse 8 e 9, onde, novamente, nós vamos ter uma série de símbolos. Os primeiros símbolos foram os selos, e depois nós vamos entrar, foram abertos os 6 selos, e teve uma pausa para abrir agora o 7º selo. E aí a gente acha que termina os símbolos, ele abre o 7º selo, abre o 7º selo, são 7 trombetas. E aí realmente é filme de Spielberg mesmo, porque você não consegue entender se você perdeu os primeiros momentos. Abre-se 7 trombetas. E essas 7 trombetas, na verdade, são 6 trombetas que são abertas, e fica uma 7ª trombeta para Apocalipse 11, que abre em 7 taças. Então, quando a gente olha para isso, tem uma ideia de espiral, né? Pode colocar a próxima. Uma ideia de espiral. Acontece algo paralelo, mas na próxima vez já é progressivo, e a próxima vez é paralelamente, mas diferentemente, com algo a mais. Os selos são essa ação do homem na terra. Se você perceber, Apocalipse 4, 5 e 6 vai contar exatamente essa cena onde Jesus é coroado no céu, depois da sua morte e ressurreição, recebe essa coroação e recebe da mão de Deus no trono o livro, que é o livro da história da humanidade. E nesse livro, então, ele vai abrir os selos, porque ele é o único digno. E no que ele vai abrindo os selos, esses selos contam a história da humanidade, com os seus impérios que tomam conta do mundo e usam de guerras, de fome e de morte para manter o caos e a miséria no meio do mundo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são a demonstração clara de que o mal está imperando, agindo e tomando conta.
E aí o quinto selo é exatamente o clamor dessas almas dos mártires que choram diante do altar de Deus, debaixo desse trono de Deus, desejando por justiça. A igreja de Cristo é uma igreja que ora por justiça, é uma igreja que clama por justiça. E o sexto selo é o final, um fechamento da história onde Deus vai fazer com que aqueles que não se converteram a Cristo como Senhor e Salvador pagam exatamente pelos seus pecados. A humanidade paga pelos seus erros e os que são salvos em Cristo Jesus poderão desfrutar. E é por isso que os selos são abertos nessa proporção e o sexto selo tem a ver com a ideia do julgamento e a selagem dos que são salvos por Cristo Jesus no Apocalipse 7. Os 144 mil que você já achou que era literalmente. Não é literal, porque senão você estava perdido, porque 144 mil já fechou há muito tempo já. Né? Os salvos por Cristo Jesus fossem só 144 mil. 144 mil são a reunião de todos os salvos em todo o tempo na história. Esses são os selados. Por isso, papai que aceitou Jesus, selado. Meu tataravô que aceitou Jesus, selado. O Charles Wesley, John Wesley, salvos por Jesus, selados. Calvino, selado. Eles brigam entre si para saber como é que é, arminiano, essas coisas, tal, mas está tudo selado. Vão para cima dando a discussão, mas chega lá todo mundo selado. Sei lá, escolhe aí um da história mais antiga, servo do Senhor Jesus, servo de Deus Altíssimo, selado. Seu filho, em nome de Jesus, selado. Nem esse que ainda não existe, já em nome de Jesus. Crê que ele vai conhecer o Senhor Jesus e será selado. Meus netos, selados. Seladíssimos. Né? Por quê? Porque esse é um número de todos os salvos e remidos pelo Cordeiro. E aí entra exatamente a abertura do sétimo selo. E o sétimo selo usa 2 capítulos para abrir nessas novas cenas. Né? Então, os selos mostram essa maldade do homem, mas a justiça de Deus, e as trombetas mostram, então, exatamente Deus avisando o homem, a humanidade dos seus pecados, usando diversas formas, a gente vai ver cada uma delas hoje. Mas ainda não é o fim. Porque o fim será quando o derramamento da ira de Deus com as suas taças. Então, dizer que nós estamos no fim é certo. Não é problema falar que nós estamos no fim dos tempos. Só que não dá para você saber se é amanhã, se é depois da manhã, não dá para saber se são mais 50 anos. A gente não sabe. Mas alguns sinais a gente pode perceber. Então, o objetivo de Jesus com isso é que o seu povo esteja preparado. E eu creio plenamente que Jesus, o João poderia ver alguns dos sinais das trombetas, esses avisos, parecer que era para a época dele, ele poderia até olhar e falar, olha, esse sinal aqui é para o meu tempo. Mas eu creio que não era para o tempo de João. Essas trombetas, elas simbolizam muito mais para um tempo futuro e quem sabe que somos nós o povo desse tempo. Então vamos lá, fica aí analisando que de repente nós estamos exatamente nessa segunda hélice aí, nessa segunda espiral ali, que são as trombetas, né? E quem sabe estaremos lá também no momento das taças. Por isso, vamos dar uma olhada. Queria primeiro ler o texto e depois eu vou ler 2 capítulos, tá, queridos? Mas eu quero passar um pouquinho mais rápido sobre algumas trombetas e ficar focando na quinta e na sexta. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou-se em pé junto ao altar.
A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Esse silêncio no céu é um intervalo entre os selos que foram abertos e o próximo selo que abriria. Esse intervalo no céu pode ser interpretado como um tempo onde todo o céu fica em grande silêncio por causa do pavor que seria essas próximas trombetas. Pode também ser um tempo onde todas essas orações que foram colhidas por esse anjo chegadas ao céu, pode ser um monte de coisa. A verdade é que disse que existe um tempo onde houve um silêncio no céu, e eu creio que é de expectativa, porque o céu estaria agora refazendo a cena para poder lançar os avisos de Deus através das trombetas. Então, os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e o granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 parte da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, algo como grande monte em chamas foi lançado ao mar, 1/3 do mar tornou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela queimando-se como tocha, como sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Vamos dar uma parada aqui e vamos pensar um pouquinho nessas primeiras trombetas que são sinais do juízo de Deus. São sinais parciais do juízo de Deus. Primeira trombeta que abre, você percebeu aí? Legal, né? Eu consultei um expert em jogos e ele procurou as cartinhas do Hearthstone. Quem já jogou Hearthstone? Ah, Jaslan, só você, Jaslan, meu filho. Tem jeito de ser joguinho de nerd mesmo. Tá, tudo bem. É porque quando você lê o Apocalipse, parece mesmo coisa de RPG, joguinho de RPG, entendeu? O dragão tem força, o gafanhoto tem uma força tal, a defesa é tal, parece coisa de joguinhos. Mas vamos lá, vamos pensando aqui. A primeira trombeta tocada é um aviso de Deus que toca na terra e toca na vegetação. E uma parte da vegetação é destruída. 1/3 dessa vegetação. A gente observa aqui que não se pega 1/3 literalmente. 1/3 quer dizer que esse juízo de Deus veio de maneira parcial. A terra não foi destruída totalmente. A terra foi parcialmente destruída, com fogo, sangue, granizo. Esses elementos mostram que a maneira como isso foi destruído. Então a gente olha para essa cena e a gente consegue identificar claramente no tempo que a gente está vivendo, chutando qualquer palavra do tipo desmatamento, poluição e coisas que a gente observa e que a gente pode ver como um sinal de que as coisas estão caminhando para um fim.
E por isso que não dá muito para ser otimista, no sentido que a terra vai melhorar, de que as pessoas serão boas, que as pessoas vão ouvir o evangelho de maneira muito agradável. A ideia não é que melhore, a ideia é que a gente vá numa intensidade de juízo na medida que os corações endurecem. Percebe que Deus vai endurecendo na medida que o coração da humanidade endurece. Porque Deus quer amolecer, Ele não quer endurecer. Mas não há como amolecer o coração de Deus se o coração do homem não mudar. E aí, toca-se na natureza. Segunda trombeta, o anjo toca e este evento que vai acontecer sai da terra e vai acontecer no mar. E o mar se torna em sangue, terça parte do mar em sangue, terça parte das criaturas do mar morrem e terça parte da destruição de embarcações. Parece que a gente também não tem dificuldade de observar que muitas vezes nós estamos vendo e percebendo eventos e situações na nossa realidade aí do cotidiano, ouvindo sobre o mar e suas catástrofes. Não precisa ir longe para saber que algumas criaturas já não existem mais, né? Que qualquer coisa que acontece no mundo é um jogo de xadrez, tira uma peça aqui, mexe em todo o tabuleiro. Por exemplo, se as geleiras começam a descongelar, aumenta o volume de água mexe com todas as questões das marés, mexe com a biodiversidade do mar. Eu morei alguns anos perto do mangue e as pessoas, antes de alguns aterros, de algumas coisas, eles caçavam berbigões e todos aqueles frutos do mar bem pertinho. E por causa de algumas mudanças, o mar muda de posição, já não tem mais berbigão, já não tem mais camarão, falta um monte de coisa. A gente não precisa ir longe para perceber que parece que há uns anúncios de trombetas dizendo, olha, há sim uma maldade no homem que está refletindo na natureza, e isso é aviso de Deus. A terceira trombeta fala sobre algo que a gente mais ainda tem percebido, que é as águas se tornando águas amargas por causa dessa estrela que cai do céu, absinto. Absinto quer dizer amargor, né? E a ideia de que essas águas não deixam de ser potáveis, elas não são mais próprias para consumo. Não é difícil a gente perceber que em muitos lugares não existe mais águas potáveis. Por quê? Porque o homem, da sua maneira de destruir, acabou criando um problema. Quarta, as trombetas no céu. Mexe com toda a parte dos astros. Terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas são tocadas por isso. Meus irmãos, não tem como ficar filosofando a respeito disso, buscar assuntos da biologia para a gente poder explicar. A verdade é que a natureza está sofrendo as consequências do mal causado pelo homem. Os selos mostram uma maldade do homem, as trombetas mostram um aviso de Deus. Esse juízo de Deus, ele é parcial. Por que ele é parcial? Porque Deus não destruiu todas as coisas. Porque ele não está permitindo destruir todas as coisas. E essas quatro são de maneira indireta, como se Deus ainda estivesse segurando a sua mão e não pesando a sua mão sobre a humanidade inteiramente, mas dando alguns avisos. Olha para a terra, olha para o mar, olha para os rios, olha para o céu. Eles já não são mais os mesmos. É porque há sim um movimento em direção a um julgamento final, mas ainda está recheado de misericórdia. E é por isso que no versículo 13 do capítulo 8, há uma cena de advertência. Uma águia voando no céu, e águia geralmente é um animal que lembra a ideia da águia, a ideia do abutre, são animais de rapina,
Ou seja, olhando a miséria e a morte, esses animais sempre aparecem. E o aviso dela é o seguinte: vocês estão achando que foi ruim? Vocês estão achando que está difícil? Vai piorar. Porque agora não vai mais ser na natureza. O toque toque da trombeta vai mexer diretamente com os homens, e aí abre o quinto selo, a quinta trombeta, toca-se a quinta trombeta, e eu queria ler o capítulo 9, que diz assim: O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça, como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como uma fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e eles foi dados o poder como os de escorpiões da terra. Eles receberam ordens de não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. E a agonia que eles sofreram era como a de picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como as coroas de ouro. O rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Tinham couraça como couraça de ferro e o som de suas asas era como um barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como os de escorpiões. E na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Quando nós olhamos para essa cena, a gente percebe que há uma formação dessas trombetas, 4 trombetas, que tocam exatamente na natureza e de maneira indireta ao homem. Mas as próximas 2 trombetas são avisos de Deus exatamente para que o homem esteja sentindo na própria pele o peso dos seus pecados e o peso da sua incredulidade e não servir a Deus. Essa postura de desobediência consciente do homem, de rebeldia contra Deus, é que vai endurecendo o coração do homem e vai intensificando os juízos de Deus. Era indireto, agora é direto. A cena é cena de não dormir à noite, né? Pode soltar lá o sexto, o quinto, desculpa, a quinta trombeta. A aparência desses animais, e veja, por que a gente não pode soltar, querido, já falei desse aí já, pode soltar. Isso, esse aí. A Bíblia vai dizer que eles são como gafanhotos. E aí, nosso problema com a literalidade, como é que você vai dizer que são gafanhotos e esses gafanhotos vão tomar assim uma hora, né, um dia, vão destruir todas as coisas? Não, é simbólico, é um tempo onde vai acontecer uma maneira, um toque da trombeta de Deus, onde vai intensificar muito as dores e os sofrimentos dos homens. Você está orando dizendo que está complicada a vida? Não é por nada não, mas tem um aviso para você. As coisas não tendem a melhorar para os que não estão selados. As coisas tendem a piorar para os que não querem o selo. E é por isso que a Bíblia vai descrever de um juízo que vai tomando forma de algo assustador.
E aí fala em gafanhotos. E é interessante que vai descrever que gafanhoto come o quê? Vegetação. As pragas que aconteceram no Egito, o que os gafanhotos comeram? Gente, não. Vegetação. Né? Dos 10 mandamentos que você está acompanhando aí, você viu, né? A Record está ensinando para a gente a Bíblia. É isso aí. É quase mais ou menos, talvez, mas não. O que a gente vê lá. Né? Então, as pragas lá eram pragas literais, aconteceram, né? Os gafanhotos eram gafanhotos mesmo que comiam a relva. Essa não, meu irmão, não saia daqui olhando um pobrezinho do gafanhoto dizendo, ó, quinta trombeta, não, querido, coitado do gafanhoto hoje. Não mate o gafanhoto pensando que é um ser das trevas. Não, ele é apenas gafanhoto, é uma figura de linguagem para descrever algo interessante. Esses gafanhotos não podem tocar na relva. Não podem tocar na natureza. Eles vieram exclusivamente, esses seres vieram exclusivamente com jeito de gafanhoto. E aí por quê? Porque o gafanhoto tem um poder de destruição rápido. Não sei quem já viu pela TV uma praga de gafanhotos. Pode levantar a mão aí. O negócio é incrível. Em pouco tempo eles comem toda a árvore. Isso. Quem trabalha na roça morre de medo dos gafanhotos porque come toda a plantação. A ideia é que, do jeito como você viu a voracidade desses animais, assim será esses seres que estarão ali criando um tumulto, criando uma angústia, um sofrimento que não havia antes. Olha o que a Bíblia vai descrever, então, no capítulo 9, versículo 7. Eles tinham como coroas, porque... E essa é a primeira vez no livro de Apocalipse que a palavra Stefanos, que é coroa dada ao vencedor, então, Stefanos é coroa que alguém conquista. Então, o irmão do pastor Marco participou do Iron Man. Você e ele participando. Você fez a inscrição e ele correu. É um jeito muito bom, de dupla, tá certo? Eu também queria participar assim também, né? Então, eles vão receber, talvez o vencedor recebe um louro, uma coroa, né? Que é o Stefanos. Ele correu, ele merece aquilo. É a primeira vez que vai ser dado a um agente do mal, um ser do mal. A palavra aqui é Stefanos. Quem deu poder a este animal, esse ser? Deus deu poder a esse ser, deu poder a ele, para ele poder fazer o que Deus quer que ele faça. Vai aqui uma lição, queridos. O diabo não tem autonomia de voo, nem os seres espirituais da maldade. Eles são subordinados ao comando de Deus. Até eles. E aqui nós vamos olhar que esse poder delegado, olha só, rosto de homem, dá uma ideia, os comentaristas tratam como inteligência. Ele tem cabelo de mulher, os comentaristas judiam, porque eles pegam uma linha de interpretação para dizer que é sedução. Quer dizer, o homem é inteligência, a mulher é sedução, só coisa ruim. Não, não é isso. É porque na época do Apocalipse, nessa situação aqui, havia uma deusa chamada Artemis, e um dos cultos de Artemis era com as mulheres. E o começo do culto, um culto, hein? As prostitutas do templo que faziam rituais de sexo para a deusa, o começo era exatamente quando elas tiravam que segura o cabelo, né? Aí o cabelo solta, e esse soltar dos cabelos era a demonstração que estava começando o ritual de sexualidade, de sedução, de todo tipo de coisa. Então, era essa explicação que eles dão. Não acredito muito, mas tem cabelo de mulher dizendo aqui nesse animal. Dentes de leão, a ideia de feroz, né? Coraça de ferro, ou seja, indestrutíveis. Ou seja, esse tempo
desses seres espirituais que virão ou já vêm agindo na vida das pessoas, atormentando, não se resolve que nem os filmes de terror que a gente assiste, ou não assisto, mas você já assistiu. Você já viu que seres espirituais do mal, demônios, eles resolvem com o quê? Com bala de prata, com estaca de madeira, né? Com alguma coisa potente. Isso é a demonstração clara do desrespeito para com o mal. O mal não se resolve com bala de prata, com estaca de... Quero ver com o endemoniado se enfiar uma estaca de madeira no endemoniado, você vai matar a pessoa. Mas o demônio não. Ou com crucifixo, ou com água santificada, ou com a Bíblia na mão. Ele vai rir da sua cara. Porque não se luta com essas armas contra esses seres aqui. A ideia é que eles são indestrutíveis, mas não no sentido do Senhor. Ferrão com escorpião, que exatamente traz tormento. A ideia, então, aqui é que essa quinta trombeta é um aviso mais declarado aos homens. Esses seres estarão para atormentar os homens que não têm o selo de Deus durante 5 meses. Não é literal 5 meses. Não é literal. A literalidade aqui é perigosa. Por quê? Porque 5 meses não representa alguma coisa. Não é que vai acabar no 5º mês. É que tem um tempo. Alguns dizem que 5 meses é o tempo de duração de um gafanhoto, né, de vida de um gafanhoto. Então, era o tempo que eles estavam estipulando, mas é um tempo estipulado. E o seu rei é Abaddon, que quer dizer destruição. Então, haverá um tempo onde seres espirituais, que a gente não tem, pode passando lá, seres espirituais, que a gente não duvidaria que são demônios, que estão agindo neste tempo, naquele tempo, para fazer com que os homens sejam atormentados, que eles não consigam chegar a consenso nenhum, mas que eles sofram tremendamente por causa da sua dureza de coração. E aí vem a sexta trombeta, que são parecidos com os gafanhotos, mas são intitulados como 4 anjos que farão com que essas pessoas não só mais sofram apenas porque os gafanhotos podiam atormentar, mas não podiam matar durante 5 meses, mas eles não tinham o poder da morte, mas esses cavaleiros e seus cavalos têm o poder não só de atormentar, mas também de matar a 1/3 parte dos homens. Parecido, pode jogar aí as descrições deles, também a ideia de um tempo de sofrimento maior do que o sofrimento da quinta trombeta. Um aviso mais declarado, mais forte, mais preciso, mais doloroso, para que ainda haja esperança. Então, a quinta e a sexta trombeta, pode passar lá, são juízos diretos ao homem. São parciais, por quê? Porque não é a destruição nem o juízo final, mas são diretos ao homem, são mais intensos que as 4 trombetas, e a sexta trombeta mais intensa que a quinta. Por que isso? Por que todo esse simbolismo? Por que toda essa cena toda? Eu acredito que essa situação, essa cena de Apocalipse 8 e 9, eles querem descrever 2 verdades muito fortes para nós. Nós não podemos ser simplistas, não podemos ser otimistas somente, não podemos ser detalhistas. Mas nós temos que perceber que há uma verdade central nesses 2 capítulos. As trombetas servem como aviso. O Velho Testamento, elas serviam de conclamar o povo para a assembleia de adoração, mas também para conclamar para a guerra.
lembra do que derrubou as muralhas? O toque das trombetas. Então, é Deus dando avisos. Ele dá um aviso ao seu povo, ao povo selado. E o povo selado é o que começa o capítulo 8. E é um aviso também ao povo não selado, que termina o capítulo 9. O objetivo de Deus com aviso ao seu povo, olha lá, Apocalipse 8, 1. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas, e outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O aviso de Deus com as trombetas para o seu povo, para a igreja, é: eu estou ouvindo as suas orações. E as orações da igreja em Apocalipse não são orações egocêntricas. Não são orações por carro novo. Não são orações para ter uma safra boa. A oração no Apocalipse é a oração de uma igreja militante, a causa de Cristo, e que Cristo é o seu Senhor. E eles sabem que isso que estamos vivendo, ele é passageiro. E é o objetivo das orações que são levadas. São as mesmas que acontecem lá em Apocalipse 6, quando os mártires clamam por justiça e pedem para que Deus faça a sua justiça. E Deus está respondendo às orações. Percebe que as orações dos santos sobem até o trono, simbolicamente aqui, com um incensário. E o incenso era usado no Velho Testamento para simbolizar que tudo que estava sendo feito naquele momento estava sendo purificado e aromatizado. Quem já participou de uma missa, né? Em algum dado momento, alguém vai com um incensário passando até o altar. Lembra? Essa é uma simbologia para dizer que tudo que está acontecendo ali está sendo purificado para ser recebido por Deus e aromatizado para que seja agradável a Deus. O que está dizendo aqui é que toda a oração da igreja, que ela ora dizendo: Senhor, venha o seu reino, seja feita a sua justiça, assim na terra como no céu. Toda a oração que é dita: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Todas as orações que são feitas, clamando a Deus por justiça, é recebida no céu purificada, ou seja, até as que você ora errado. Até os pedidos inconvenientes. Até aquelas orações que Deus fala assim: eu mesmo. Que situação complicada, porque ele não pode falar meu Deus. Ele olha e diz assim: o que eu faço com essa oração? Até essa. Todas as orações são purificadas. E quando elas chegam lá no céu, esse anjo as deposita diante do altar. E essas orações são respondidas. Ele pega o incensário e joga para a terra. E nessa vem a resposta de Deus. Por isso que aqui diz trovões, raios, e essas demonstrações claras de que a oração foi respondida.
E qual foi a resposta da oração? Não vai ficar sem justiça. Agora vai começar o juízo. Igreja, você quer a justiça de Deus? Então lute em oração pela justiça de Deus. Senhor, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o aviso que Deus está dizendo à igreja. Mas ele está dando um aviso ao povo não selado, que é exatamente o final do capítulo em Apocalipse 9, 21. Olha só o que acontece em Apocalipse 9, 21. O restante da humanidade que não morreu por estas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedras e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais e dos seus roubos. A demonstração aqui, nesse texto, é que vai chegar um tempo na história da humanidade que vai haver uma divisão clara entre selados e não selados. Gente que adora o Cordeiro e gente que rejeita o Cordeiro. Talvez é difícil da gente entender isso no Brasil porque é uma bagunça gospel. Você tem gente dentro das igrejas assim, nós somos aí uma quantidade enorme de crente. Mas se der uma peneirada das trombetas, começou a apertar a situação, nós diminuímos rapidinho a quantidade de membros de igreja. Quando as pessoas começarem a perceber que não há um lucro real, rápido, não é lucrativo a função de ser selado, aparentemente agora, de ter compromisso com esse Cordeiro, de assumir vida com ele, uma ética de relacionamento com Cristo, vai pular muita gente fora. Mas o aviso aqui é que esse tempo vai ser um tempo onde não tem como esconder. Ou você é selado ou não é. Não tem como fazer o meio termo. O famoso crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não vai ter mais. Vai ficar muito claro isso. Vai ficar muito declarado isso. E o aviso, então, de Deus aos não selados é: os juízos estão aí para você perceber que precisa de arrependimento. São as duas coisas. Toda essa cena de Apocalipse 8, 9, para dizer duas coisas. Igreja, continua orando. Igreja, comece a orar. Igreja, o poder da oração que você faz chega até mim. Eu não estou com os meus ouvidos surdos. Eu estou atento ao clamor do meu povo. E no momento certo, eu vou enviar juízo. Olha só que coisa interessante. O sexto anjo, que tinha trombeta, versículo 14, disse assim: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. A ideia de que foi lá que começou toda a história do pecado na humanidade. O Eufrates é um rio que corta exatamente as proximidades da terra, terra santa, terra sagrada, e os povos ímpios. Ou seja, está no limite ali. Avisa que agora eles serão soltos. E os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. A ideia de que tem um tempo, tem um momento.
E Deus está dizendo, igreja, ora, não para vingança, não para que as pessoas estejam sofrendo, mas ora, igreja, para que haja entendimento, para que as pessoas abram os olhos, para que parem de brincar com Deus, para que não fiquem como o tempo de Noé, onde Noé vai construindo a arca, vai dando oportunidades, vai dizendo, olha, um dia vai vir o dilúvio, e todo mundo ria da cara dele, porque não tinha nuvem no céu. É exatamente esse tempo que vão tocar as trombetas, onde as pessoas vão olhar e vão ridicularizar os que são selados, porque aparentemente não sofrerão nenhum dano. Mas é hora da igreja dizer, Senhor, faz a sua justiça, mas ao mesmo tempo tem misericórdia. É uma oração até meio com paralelos, né? Você ora pedindo justiça, mas espera, Senhor, tem misericórdia do fulano, tem misericórdia do ciclano, tem misericórdia dos meus pais, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia do meu esposo, tem misericórdia da minha esposa, tem misericórdia dos meus irmãos. Eu sei que o seu juízo virá, mas, Senhor, eu sei que poupar não vai ser poupado, porque o Senhor é justo, mas age com a tua misericórdia. Ele está dizendo, sim, eu estou agindo com a minha misericórdia, porque eu não estou findando. Ainda são avisos. Ainda são avisos. Então, o que fazer? Antes de tocar as trombetas, a igreja de Cristo tem que fazer duas coisas. Uma eu já disse, orar. Mas a outra é pregar o arrependimento para perdão de pecados. Eu não sei se nós estamos no tempo da divisão clara entre selados e não selados. Mas eu sei que existe um escatom, ou seja, um fim das coisas individual. Isso quer dizer o seguinte, um dia o fim vai ser coletivo. Todo olho verá e ali o Senhor virá e recolherá o seu povo, aqueles que foram selados pelo Cordeiro, aqueles que reconheceram que querem e precisam de Cristo nessa vida. E o Senhor trará justiça e juízo àqueles que não reconheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Está bem claro isso na palavra. Eu não sei se isso está acontecendo já, mas eu quero dizer a você que por que nós temos que entender o Apocalipse também para este momento? Porque existe um escatom individual, existe um fim das coisas individual. Todos os dias, os cemitérios recebem pessoas que estão diante do juízo de Deus. Todos os dias. Uns para a celebração eterna, outros para a condenação eterna. E não cabe a mim e a você pregar destruição, mas cabe a mim e a você pregar esperança. Porque ele já está vivendo tormentos. Ele já está experimentando sinais da trombeta nele ou nela. E a nossa função é exatamente o sentinela, que quando vinha o mal chegando, o inimigo chegando, ele tocava o quê? A trombeta. Então a nossa função é tocar as trombetas, anunciando que ainda há esperança ao perdido. Que a porta da graça não foi fechada, porque mesmo que ele esteja endurecendo para com o mal da humanidade, mas a misericórdia dele ainda está se renovando a cada manhã, e é a causa do mundo não ser consumido. E nós não podemos permitir que Satanás coloque no nosso coração um sentimento egocêntrico, egoísta de dizer, estou salvo, os outros que encontrem o caminho. Não.
É um desejo ardente de que o Senhor venha com a sua justiça, mas venha com misericórdia, assim como Ele te alcançou, alcançar a outros. Por isso, a mensagem nossa é: você já conhece a salvação? Você já experimentou o alívio desse tormento que você está vivendo? E você convive com pessoas que estão vivendo dias de juízo de Deus? Gente que já está passando por um momento onde, de uma certa forma, Deus já está pesando a mão sobre ele. Qual é a mensagem que nós temos para ele? A mensagem é: ainda há esperança para você. Não é mensagem de orgulho, é mensagem de esperança. Se não fosse Cristo, eu estaria na mesma situação que você. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria te fazer uma pergunta muito sincera nessa noite. A primeira delas é: você tem certeza do selo de Cristo em você? E como é que eu tenho isso, pastor? É simples. A palavra de Deus diz que se creres de coração, no teu coração creres em Jesus, ressuscitou dos mortos, você está salvo. Mas não é um falar da sua boca, é uma convicção de que Jesus é o teu Senhor e Salvador. E a partir daquele momento, experimentar as mudanças que Ele pode fazer em você. É aquela certeza de que, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos bons, Jesus não deixa de ser Senhor, Ele é Senhor. A paz. Esse é um sinal de que você é selado com o selo do Cordeiro do Deus vivo. A certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir te separarão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Religiosidade não é selo. Tradição não é selo. Rol de membros não é selo. Batismo nas águas não é selo. Batismo no sangue de Cristo é selo. Morte na cruz com Cristo é selo. Entrega de desejos e vontades é selo. Ação do Espírito transformador de caráter é selo. E isso é que nos dá a esperança de que um dia estaremos com Cristo nos céus. A segunda pergunta que eu faço a você, que é selado: como é que você está olhando os não selados? Com desdém, com desinteresse, antes eles do que eu já garanti o meu selo. Ninguém garante o seu selo. O selo é garantido por Cristo Jesus. Mas qual é o teu coração? E essa é a minha oração nessa noite. Que o Senhor faça chover sobre a igreja um desejo de pregar a palavra de arrependimento e perdão de pecados àqueles que ainda não são selados pelo Cordeiro. Que nós nos transformemos numa igreja que ora, que intercede, que se preocupa com as almas que ainda não conheceram a Jesus. Uma igreja que, através dos seus relacionamentos, expressa um Cristo vivo e digno de ser imitado pelos outros. Uma igreja que prega arrependimento
confissão de pecados e perdão por Jesus Cristo. Nessa noite, Senhor, eu peço que o Senhor esteja despertando no coração, no meu coração em primeiro lugar. E eu confesso diante dos meus irmãos que não tenho sido um homem de intercessão. E essa palavra nessa noite é desafio para mim, é trombeta tocando para mim. Sou uma igreja que não intercede pelas almas perdidas, Senhor, perdoa-me. Mas nessa noite, Senhor, me desperta, Deus. Assim como a trombeta tocada pela alvorada para despertar aquele que está dormindo. Senhor, desperta-nos, Senhor. Para orar, ó Deus, por aqueles que estão sem o selo. E nós sabemos que estão sem o selo, porque as obras que eles fazem, a vida que eles levam, não demonstram que eles são selados por Jesus Cristo. Senhor, na nossa família, no meu núcleo, Deus, e a gente se acomodou, Senhor, mas eu não quero nesse momento que seja a minha palavra, mas seja o Teu Espírito que nos leve a uma intercessão que toque o Teu coração. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra seja pregada aos nossos vizinhos, de maneira a atraí-los a Cristo e não repeli-los de Cristo. Nós queremos, ó Deus, mostrar através da nossa vida. E se a nossa vida está afastando as pessoas do Senhor, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, toque a trombeta para que a gente entenda, Senhor. Pai, que o nosso coração não esteja endurecido, Senhor. Para que a igreja não precise, ó Deus, de sofrer a perseguição muitas vezes, como Atos 8 aconteceu. Mas que o Senhor nos levante intercessores, levante, ó Deus, evangelistas, levante homens e mulheres, Senhor, interessados em pregar um evangelho de salvação, para que o Senhor possa vir um dia para recolher o teu povo, o povo selado. Pai, dá-nos um discernimento espiritual, para entendermos que muitas vezes o que tem acontecido ao nosso redor são ataques satânicos de demônios para roubar a nossa esperança e a nossa alegria. Senhor, que a Tua igreja aprenda a repreender as ações malignas, para que o Senhor seja glorificado em todos os nossos atos. Que seja uma igreja de joelhos para não pecar contra Ti. Uma igreja que vigia em oração para não cair nos erros. Mas uma igreja que intercede, guerreira, porque é essas que derrubam os poderes satânicos. É essa igreja que faz o exército de 200 milhões de cavaleiros se tornarem gatinhos correndo de medo, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Desperta a Tua igreja a uma vida de oração. Deus, tem gente que há muito tempo não tem experimentado mais aquela vida que tinha contigo. Essa semana, Senhor, começar por mim, nos faz guerreiros, ó Deus, nessa batalha, porque a vitória do Senhor é certa. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.